produtivo de bananas. E para isso, vamos convidar o engenheiro agrônomo José Roberto para falar um pouco sobre esse tema para vocês. Vamos lá? Olá, me chamo José Roberto Pereira de Carvalho, sou engenheiro agrônomo, colaborador da Humana Brasil. Estou aqui hoje a convite do Bahia Produtiva pela Humana para poder estar falando um pouco com mais de vocês sobre as tecnologias do cultivo da banana cultura. Espero que vocês gostem e uma boa videoaula. Então, como introdução, temos como nome científico da banana Musa ssp, o nome científico dela, onde sendo uma das frutas mais consumidas do mundo. Afinal de contas, todo lugar se encontra banana. Cultivada na maioria dos países tropicais e subtropicais. Pode ser utilizada em verde, madura, depende do seu processamento, como cozimento, frita, assada, industrializada. Possui várias vitaminas, como A, B e C, alguns minerais e baixos teores calóricos. Gordura também, Contém aproximadamente 70% de água, material sólido, formado principalmente por carboidratos, proteínas e gorduras. E segundo a fonte do IBGE, temos aí em 2011 a população brasileira de banana por região fisiográfica de 2010, onde a gente vem liderando aí o Nordeste com 33,22, seguido do Norte, temos aí o Sudeste também fazendo uma grande representação e o Sul e o Centro-Oeste com um pouco menos, mas também fazendo parte aí. A banana, ela é uma monocotiledônea e herbácea, cuja parte aérea é eliminada após a colheita, ou seja, depois que ela produz, sua inflorescência, seu fruto que ela dá a sua produção, ela é cortada, ou seja, ela produz apenas uma vez, e aí depois que você tem os filhotes, e aí você dá sequência ao seu pomar. E apresenta caules subterrâneos, o rizoma, conhecido como rizoma e as raízes, A partir do rizoma são emitidas raízes primárias, em grupos de 3 ou 4, totalizando em 200 a 500 raízes com espessura de 0,5 a 0,8 milímetros, brancas e saudáveis quando jovens, depois amareladas e endurecidas, que fica ali o tecido mais lignificado, Quando vai ficando mais velho, ele vai criando uma crosta, vai ficando mais duro, Vai envelhecendo, vamos dizer assim. E o sistema radicular fasciculado, forma de cabeleira, podendo atingir até 5 metros de comprimento, sendo mais comum de 1 a 2 metros, a depender da condição, da climática e da variedade. São superficiais, 30% localizada até 10% da profundidade e 82% concentrada em uma camada de até 50 centímetros. O seu pseudocaule é formado por bainhas foliares, onde você vai ter o rizoma, e a partir desse rizoma vão ser as axilares, os meristemas axilares. Vai estar acontecendo do meristema, vai saindo ali, as bainhas foliares, e aí vai formando a folha até chegar o limbo lá na frente. E como está falando aí, a copa de folhas compridas e largas, com uma nervura central desenvolvida. Uma bananeira ela pode emitir aí 30 a 70 folhas, saindo do seu rizoma ali, com o surgimento de uma nova folha a cada 7 a 11 dias, até a emissão do cacho, A inflorescência sai de dentro da copa, apresentando brácteas ovaladas e coloração geralmente roxa avermelhada, cujas axilas nascem as flores, primeiramente as flores femininas, depois as flores masculinas ali. De cada conjunto de flores, formam-se umas pencas de 7 a 15, apresentando um número variável de frutos, de 40 até 220, dependendo da sua variedade. Temos aí então, onde você pode considerar um exemplo de pé de banana. Eu espero que vocês estejam vendo o mousezinho aqui, onde a gente vai ter o rizoma, que é a parte interna, onde tudo vai acontecer, O rizoma vai estar aqui, e desse rizoma você vai ter o pseudocaule, que as folhas foram emitidas, E aí saindo aqui você vai ter o pecíolo com a nervura central aqui, nessa posição, e o limbo, que onde vai ser a maior percentagem, onde vai acontecer a fotossíntese, da taxa de fotossimilares maior. E aí depois que esse rizoma se desenvolve, passa por dentro aqui, você vai ter o engaço, do engaço os frutos, Esses frutos com as raquis femininas, as raquis masculinas, e esse é conhecido como o coração, Tem gente que chama isso aqui também da raquis masculina como um braço, o rabo, Mas temos aí então a apresentação da representatividade de um pé de banana. E assim, quando os meristemas eles vão saindo aqui, aflorando, vamos dizer assim, se desenvolvendo e vão aparecendo os novos filhos, que são as mudas que vão perpetuar assim as plantas da bananeira, Beleza? Espero que vocês tenham entendido, mas lá pra frente a gente vai estar falando muita coisa ainda interessante.
Os fatores que vão poder afetar a redução da bananeira, né? A luminosidade, como o clima, né, temperatura e chuva, porque ela tolera determinada quantidade de chuva, mas só com muita água ela vai se tornar um pouco amarelada, vai se tornar fraca com muita quantidade de água. A tolerar a temperatura fria, para o fruto também não vai se desenvolver bem, né? Todas essas características que a gente pode estar falando. E a forma de manejo, onde você tem que ter cuidado com espaçamento e população, para você não fazer toceiras com os pés de bananeira, né? E aí eles vão competir entre si ali, a toceira de pés de banana, eles vão competir entre si, junto com as ervas daninhas também, que um adenozinho aqui, um parêntese, que era para ter trocado a teja, mas já fica de feedback para você que é uma pessoa bem astuta e inteligente e vai entender que a erva daninha não pode ser mais considerada, né? Fica aí esse feedback. O nome agora científico na academia que se usa, e você como agora vai estar aprendendo, são plantas espontâneas. Por que plantas espontâneas? Porque elas são espontâneas daquele local, né? Segundo a literatura, vamos dizer assim, a erva daninha é aquilo que você está colocando, né? Se você for reparar, ela dali, ela é uma planta espontânea, ela não é uma erva daninha, né? Então, a fertilização também vai contar muito para isso aí. A drenagem desse solo vai ser necessária e a quantidade de água necessária, que é a irrigação. Em um solo de qualidade, né? E é interessante você também saber qual a variedade que você vai estar colocando em relação à população, né? É interessante você saber por causa do espaçamento e a variedade que o público vai querer, né? Aí, os fatores que influenciam no crescimento e produção de uma bananeira, os fatores internos e externos. Os internos relacionados com as características genéticas, né, da variabilidade, vamos dizer assim, a variedade utilizada pela altura da planta, potencial de produtividade, resistência a doenças e pragas, que isso é muito importante, relacionado a plantas sadias e aquelas que têm resistência. É bem interessante isso aí também, para que quando você for montar o seu pomar, você tenha essa noção. E os fatores externos relacionados às condições edáficas, né, sobre o solo, ambientais, sobre o clima, agentes biológicos e a ação do homem interferindo nos fatores edáficos e climáticos. O que é isso? Um plantio com uma grande declividade vai atrapalhar muito no seu desenvolvimento, como a gente vai estar falando aí sobre as condições edáficas. Topografia. A bananeira requer terrenos planos ou levemente ondulados, né, com menor a 8%, são os mais adequados. Facilitando o manejo da cultura, mecanização, práticas das culturas, colheita e conservação do solo, já que ela é uma planta que ela vai criar muita sombra, né? No seu plantio vai ter muita sombra, não vai desenvolver muitas plantas ali por baixo, né, tolerantes a essa sombra, e aí vai fazer com que possa se causar muita erosão. E além do que, com a produção em larga escala, quando você começar a produzir bem e você tem um solo rico, você vai obter uma maior produtividade de frutos. Sendo assim, as plantas elas vão poder tombar. Isso aí vai ser um assunto que a gente vai abordar lá na frente, beleza? Então, vou falar sobre as áreas com declividade maior que 30%, requerem um rigoroso controle de medida de erosão. Planta tombando, você vai ter que fazer o tutoramento, e ainda vai acontecer erosão, abertura de valas, a depender da quantidade de chuva do local onde você esteja plantando, o acesso a você fazer a sua colheita. Tudo isso é extremamente importante para que você possa fazer o plantio da sua bananeira. A profundidade, né? Apesar de as bananeiras têm um sistema radicular predominante superficial, é importante que o solo seja profundo, né? Com mais de 75 centímetros sem qualquer impedimento. São considerados inadequados solos com profundidades inferior a 25 centímetros. É bom fazer essa analogia, que só lá na frente, quando a gente for falar, só a cova em si, para que a gente possa instalar o plantio, ele tem que ter 40 centímetros de profundidade. Só aí você já fica com esse feedback que lá na frente a gente vai estar falando também. Época e localização dos adubos. A época após o desbaste e antes da desfolha. A umidade do solo e a irrigação também são fatores importantes. O porquê? Você tem que ter água disponível para fazer com que desenvolva o pé de banana. Como a gente já citou lá na frente, 70% do pé de banana ele é água. Ou seja, há necessidade de uma grande quantidade de água para que ele possa se desenvolver, né? Ok? E aí o que vai acontecer? Um plantio para você fazer a adubação, né? E o desenvolvimento desse pomar, porque ele, vamos dizer assim, que o pomar de banana,
ele não é um pomar fixo, vamos dizer assim. Por quê? Quando você acabar de colher essa produção de banana, você vai ter a noção que você vai ter que cortar o pé de banana e o próximo filho que vai ter, aí ele vai estar andando, né? Sai de um lugar e vai crescer assim, vamos dizer, uns 50 centímetros para frente. E, ou seja, todos os pés de banana que você for perpetuar a espécie ali no seu cultivo, vai fazer com que você mude essa reta, né? Você tem que ter essa noção. Como exemplo disso aqui, acompanha o mouse, eu vou pedir a vocês, onde você tem um pé de banana aqui, né? E aqui você tem aqui, ó, a adubação, onde você coloca a adubação, né? Sendo que quando você já teve a produção dessa aqui, se você for cortar, né? Tirar esse pé de banana já daqui, você já tem um filho, você já tem um neto. Ou seja, a adubação é necessária aqui na frente. Por quê? Porque aqui ele vai competir entre esses três para poder a absorção de nutrientes, a absorção de água e outras coisas, né? E aqui atrás já não vai interessar muito, porque aqui já vai estar produzindo. Terminou de produzir, cortou, vai deixar de existir esse pé de banana e os de interesse comercial vão ser esses dois aqui, ok? A escolha da variedade, né? A preferência dos consumidores da região, seja no mercado da comunidade, um mercado interno, ou então se vocês têm a nível estadual ou até nível de exportação, não sei como é que vocês querem, ou então se vocês pensam em empreender para chegar a esse nível de comércio, aonde você vai ter também a maior produtividade, a tolerância a pragas e a doenças, a tolerância ao frio, que tem uma sensibilidade muito grande ao pé de banana, a tolerância à seca, que depende muito de água, né? E a disponibilidade desse material genético, onde você vai poder estar arrumando aí, beleza? Então, como variabilidade, onde você vai estar trabalhando, você tem a banana nanica, você vê aí o porte dela, né? Ela é uma banana menor, onde você tem um caixa aqui de melhor manutenção. Você tem a banana maçã, você está vendo aqui. A Pacovan é uma variedade nova, né? De grande porte, ela é muito alta, os pés, né, de banana. A banana anã, você tá vendo ela aqui. A prata comum e a banana terra também, que você vê uma grande porte, né? Beleza? Espero estar mostrando alguns tipos de variedade onde você possa estar, a depender do paladar, a depender da proposta de comércio que você esteja, você pode estar escolhendo dentre essas aí. E aí você tem alguns problemas que poderem ser transmitidos por muda, né? Com o broca do rizoma, que é aquele besourinho muito chato. Tem os nematóides, o moco, o podridão mole, mal do Panamá, viroses e algumas plantas daninhas que podem ser levadas através da muda. Mas aí a gente tem um conhecimento de algumas plantas como a chifrinho, chifre, chifrão. Temos aqui também a guarda-chuva. Aqui temos o rizoma, né? O corte do rizoma com o chifrinho, só o rizoma, completamente liso, né? E aqui você tem um tubete, que é a produção de biotecnologia, beleza? Para vocês conhecerem um pouco mais aí, né? Chifrinho, chifre, chifrão, planta guarda-chuva, né? Muda guarda-chuva. Aqui você vai ter o rizoma mais exposto e a de tubete, que é a biotecnologia, beleza? A instalação do bananal, né? A época de plantio. Aí você vem aqui com o sequeiro, evitar o plantio nas épocas de grandes pluviosidades, irrigado em qualquer época do ano, que é extremamente necessário. E aí você vai ter as fileiras duplas, né? Onde você vai ter aí 2 por 2, né? Entre plantas, e tem 3 metros entre as filas, ou então 2 por 2 de planta e 4 na fila. E tem as fileiras simples, né? Que você vai ter de planta 2 por 2, 3 por 2 ou 3 por 3, vai depender da cultivar que você for escolher, se for uma banana de grande porte ou não. Então, falando sobre algumas práticas culturais, né, da cultura da banana. Aí nós vamos estar aprofundando um pouco na capina e preparo do solo, irrigação, desbaste, desfolha, escoramento, eliminação do coração, corte do pseudocaule e a retirada dos restos florais. Vamos estar focando em cada um desses temas, né? Para que a gente possa falar um pouco sobre tudo da cultura da bananeira. Falar sobre a cultura e preparo do solo. Então, a capina em si,
Aí depende muito se é relativo se você vai fazer um plantio em sulco ou fazer um plantio em cova, né? Existe essa modalidade de 2 plantios aí se eu fazer um plantio em larga escala. Mas como se trata de agricultura familiar, nós vamos falar sobre um plantio em cova. Ou seja, não há necessidade alguma de você fazer um processo de mecanização com aração ou gradagem. Além do que você vai estar mexendo na estrutura física do solo, né, e deixando esse solo exposto, não há necessidade de você fazer, já que você pode fazer um plantio por cova. Então, nesse plantio por cova, há necessidade de que você faça com 30 dias de antecedência do plantio, 30 a 45 dias, a calagem, né? De preferência com calcário dolomítico, né? Que vai beneficiar mais no plantio da bananeira. Então, nesse plantio, você vai fazer uma cova de 40 por 40, com 40 de profundidade, né? E aí você vai fazer a retirada desse solo, vai misturar aí o calcário dolomítico, né? A base disso aí você vai ter que fazer a análise do solo para poder saber em quantidade o que você vai colocar, para poder fazer a correção desse solo. E posteriormente a isso, com 30 a 45 dias, você vai fazer a adubação, né, de implantação da cultura fosfatada, né, mais rica em fósforo, mas quem vai dizer a relação de necessidade para a cultura da banana vai ser a análise do solo. Por isso que é de extrema importância que você faça análise de solo. E aí depois você vai colocar o fertilizante, né, nessa cova. E aí depois você vai colocar uma camada de terra e depois o rizoma. Ou o tubete, né? Que se for uma biotecnologia, você vai vir com um tubetezinho da banana, da planta, e vai colocar. Por que essa camada de terra, velho? É necessário para que o fertilizante não fique em contato direto com o rizoma e possa queimar, né? Porque não é indicado, na verdade, né? E aí com isso você forra ele também ali, toda a estrutura da cova com o resto do solo, que vai estar disponível ali através da calagem que você fez com 30 dias de antecedência. Vão existir alguns nutrientes que vão estar disponíveis na solução do solo. E é de extrema importância que você, por mais que já tenha chovido no dia, é interessante que você irrigue, que pode ficar alguma lacuna de solo, né, de ar no solo. E aí você tira isso aí, preenchendo todos os espaços com solo e água, beleza? E aí você tem o plantio de cova, né, onde falando das dimensões, e uniformizar a produção e colheita. E caso você tenha que fazer um replantio, se alguma muda dessa não veio a se desenvolver, você aí já faz o replantio, né, com o chifrão. Porque o chifrão, a muda chifrão, ela é mais desenvolvida, ela vai acompanhar para que fique um plantio uniforme. Tranquilo? Beleza? Vamos lá. A irrigação. A irrigação você pode estar trabalhando com microaspersão, gotejamento, aspersão, né? E aí dentro desses três aí você vai escolher o que vai caber dentro do seu orçamento. Você faz um planejamento onde você vai estar fazendo uma modalidade desse tipo de irrigação. Pela quantidade de água que você vai ter disponível, é interessante você fazer isso aí. A altura do porte da planta que você vai estar trabalhando também vai interessar muito nisso aí. E o orçamento que você vai poder alcançar. E lembrando você sobre o uso excessivo de água, temos uma figura aqui que, se você analisar, temos a bananeira sob excesso de água. Você vê que a planta fica lá com a característica um semblante amarelado, né? E as plantas, as folhas, elas tombam, né? É necessário que você veja isso aqui para que você não peque na hora da sua irrigação, ok? E aí temos exemplos aí caracterizando microaspersão, gotejamento e aspersão, beleza? O desbaste, o que seria o desbaste? O desbaste significa, se você analisar, vamos voltar umas duas lâminas aqui, se você analisar isso aqui, ó, dentro desse rizoma existem esses meristemas onde vão se desenvolver as plantas filhas, né? Então, dentro desses pontos aqui do rizoma, irão aparecer. E se você não fizer esse controle, todas essas plantas aqui, conhecidas como touceira, né? Você tem a planta mãe e você tem as plantas filhas aqui. Se você não escolher uma, aí você vai escolher pela orientação do plantio, ou você vai escolher pela muda mais sadia, na verdade, para virar a planta filha, né? E as outras você tem que eliminar, porque essas plantas
Se você deixar 4 plantas, mais a mãe, nenhuma das 5, ao total, vão estar se nutrindo e vão estar absorvendo água suficientemente para dar uma produção de qualidade. Você vai ter até uma quantidade, mas sem qualidade, entendeu? E não é interessante para o plantio de banana. E aí o que é que acontece? Você vai escolher a mais sadia ou a orientação do pomar, né? Se você quiser crescer, que esse pomar cresça para o lado direito, lado esquerdo, vai depender da sua orientação. E aí você vai tirar as outras, né? Fazer esse desbaste, né? Quando você passar a faca, e é necessário que você tenha que faça em forma de X, pegue a ponta da faca ou da foice, né? E aí você enfie no meristema apical dessa planta, né? Faça um X, em forma um X, né? E tente tirar esse meristema porque ele não vem a desenvolver. Outro, né, que é um equipamento que pode ser feito, é conhecido como lurdinha. Lurdinha é um equipamento projetado para fazer o desbaste, né? Aí você faz o corte, né, como você está vendo na figura 3 aqui, ó, nessa figura aqui. Você está analisando que ele é enfincado, porque esse aqui é vazado, né? Essa janela, conhecida como janela, é vazado. E você enfinca isso aqui e arranca o meristema, fazendo com que ele não venha a produzir mais. Só que esse furo que fica na planta, né? Quando você tira esse meristema apical, ele é uma porta de acesso também para doenças, né? É bom você tomar bastante cuidado com isso aí também, ok? Mas temos aí o desbaste conhecido para vocês. É sempre interessante deixar uma única planta para que ela possa estar sadia e partilhando de nutrientes, partilhando de água da planta mãe e ela, ok? E garantindo a perpetuação da espécie no seu pomar, ok? Beleza? A desfolha. A desfolha é o seguinte, meu velho. Você tem uma taxa fotossintética muito grande de acordo com o limbo das folhas da bananeira, já que elas são folhas bem desenvolvidas, então uma porcentagem muito grande de limbo. E aí o que acontece? Quando você tem essas folhas que estão com características necrosadas, amareladas, que já estão prestes a cair e estão fixas na planta, elas estão também competindo por seiva, né? E aí o que acontece? Você vai fazer com que a planta absorva nutrientes, absorva água para estar lançando para essas plantas. E é de extrema importância que você faça essa desfolha, retire fazendo um corte para não judiar muito da planta também. Faça um corte e pegue esse material e coloque sobre o solo das plantas da bananeira, né? Você coloca sobre o solo do pomar ali e quando entrar em decomposição já vai virar uma matéria seca também, cobertura do solo. Tem toda umas características para fazer essa desfolha. É bastante interessante para a planta e para o seu pomar como um todo, ok? O escoramento. Há algumas variedades de banana onde você tem cachos muito pesados. Quando você vê o engaço saindo ali com as flores, eles vão pesar mais, por isso que tem aquela famosa frase de plantando bananeira, né? Vou plantar bananeira porque os frutos dela ficam de cabeça para baixo, né? E aí quando ela pesa, que ela fica de cabeça para baixo, pode ser que a estrutura da planta não suporte. E aí você pode fazer o escoramento com bambu, né? Com a vara ali, fazendo com que ele não venha quebrar, né? Você tem que botar, não venha encostar nas plantas, nos frutos também. E aí você escora essa planta, ou então passa um fitilho, como é a segunda que estamos aqui, né? Ao lado direito aí da tela. Você tá vendo que tem um rapaz fazendo subfitilho, né? Que aí você amarra, né? Aqui você tá vendo da onde tá saindo do centro da planta aqui, tá vendo? Isso aqui você faz a amarração no sentido contrário para que a planta suporte, por causa do peso da estrutura dos frutos, ok? A eliminação do coração. O que seria isso? Gente, vocês têm aqui as plantas, as flores, né? Florescência feminina, a inflorescência aqui que você vai ter masculina. E esse coração aqui, ele não vai servir para muita coisa. Ou seja, se você faz o corte, né? Onde chama de rabo aqui, você faz esse corte e elimina esse coração. Agora esse coração é bom tirar ele, né? De junto das plantas, porque ele também pode servir para um habitat para futuras pragas. É bom, interessante tirar esse coração do pomar e tocar fogo, fazer alguma coisa, né? Ou até inserir na compostagem, uma modalidade do tipo. E depois desse mecanismo, você pode ensacar
né? Dando o saco, esse saco plástico todo furadinho, né? Ele furadinho, todo furadinho, e que as duas extremidades estejam abertas. Você vai forrar esses frutos que vai proteger do sol, vai proteger de insetos, vai proteger do frio, que é a sensibilidade do frio, e você vai ter os frutos aí muito mais, né, seletivos para você fazer a sua comercialização. E é interessante também fazer, tirar as extremidadezinhas aqui, eu vou falar lá na frente, mas nesse momento também aqui já é interessante você fazer a retirada desse material que fica nas pontinhas, né, do fruto. O corte do pseudocaule, o que seria isso? Após a colheita. Quando você faz a colheita, né? Eu acho que a colheita está aqui, ó. Beleza, eu acho que podemos falar aqui e voltar lá. Quando você vai fazer a colheita, primeiro você vai segurar no rabo, né, ali e dar um corte, né, para fazer com que essa planta tombe. Uma segunda pessoa vai pegar o cacho da banana, onde quando a pessoa pega, que apoia para não dar tomba, outra pessoa vai lá e corta, como você está vendo nessa figura aqui, né? Uma única pessoa segura no rabo aqui e passa o facão para não dar muito tom. Mas como é muito pesado e a estrutura da planta ela é um pouco maior, então o que acontece? Há necessidade de duas pessoas para fazer um auxílio, como vocês estão vendo aqui, né? Com maiores de 20 quilos, e aí depois você leva esse material. E aí depois você faz esse corte do pseudocaule. O que acontece? Você vai deixar ele tombado, né? Você faz um corte e aí deixa ele aí depois de uns 15 dias, né? 10 a 15 dias, você volta a pomar, você vai ver que esse material aqui, ó, ele já está secando, enquanto a planta filhote já está se desenvolvendo. E aí quando a planta filhote está desenvolvendo, você vem aqui e aí você vai cortar esse resto do pseudocaule e vai fazer cortes nele, né? E deixar dentro do pomar, ok? Chama de fracionamento. Entendeu aí? Você vai, faz um corte, onde a pessoa pega o cacho da bananeira, você faz um corte e deixa ele, né, lá no pomar. Por que é interessante você deixar no pomar esse resto desse pseudocaule? Por quê? Primeiro porque a planta filhote ela vai estar sendo nutrida ainda pela essas raízes dessa planta mãe, né? Então, se ela vai estar sendo nutrida, se você corta ela muito rente, essa planta vai dar entendimento que a planta morreu, aí vai parar de funcionar, né? E aí o que acontece? Se você deixa ela assim, ainda há circulação de seiva suficiente para a planta filhote estar se desenvolvendo com mais eficiência, né? E aí pronto, depois de um determinado tempo que você volta ao pomar e vê que ele está já bem seco, você vem, corta rente ao chão e faz o fracionamento, né, desse pseudocaule já no pomar, ok? Aí como colher, a gente já deu uma explicada mais ou menos de um só, né? Como tem uma pessoa que tem abaixo de 20 quilos, segura aqui no rabo, aqui próximo ao coração, que o certo é retirar esse coração, como a gente já citou anteriormente, faz o corte e leva essa bananeira. Então quando é muito pesado, você faz um corte aqui no pseudocaule, tomba essa planta segurando os frutos, e aí depois faz o corte e leva, né? Esse transporte pode ser ele na mão, né? E tem alguns lugares onde você já cultiva, que são aqui no norte de Minas Gerais, para sofrer menos injúrias, né? Esses transportes são tecnificados e aí você faz com que ele chegue na unidade de beneficiamento. Dentro da unidade de beneficiamento é retirada as pencas, né? E depois que é retirada as pencas, é lavado, tem todo um processo para que possa chegar ao consumidor final ou ao atravessador, tanto faz. Aí o que eu falo sobre a retirada dos restos florais, né? Despistilagem, difícil de falar. E aí o que acontece? Você retirando isso aqui já lá dentro do pomar, você já consegue mostrar uma melhora nas plantas, né? Aí porque a melhor aparência dos frutos a serem comercializados e agrega valor ao produto, porque você não vai abrir porta de inseto, nenhum tipo de fungo, nada aqui. Quando você tira isso aqui já no pomar. E aí depois você tira novamente os que restarem, faz uma limpeza dentro da unidade de beneficiamento e está pronto para comercialização, ok? Agrega valor ao produto, né? Quanto mais bonito o produto, mais visivelmente, mais ele vai ser atrativo ao cliente, ok?
E aí temos algumas doenças, né? As doenças de cigatoca amarela, mal da cigatoca, né? Que ela vai interferir nas nervuras do limbo foliar, né? Aí a chuva, o orvalho, a temperatura e vento vão influenciar diretamente na cigatoca. E aí são essas características que você tem que ter. O que você pode fazer quando elas estão apresentando essas características? A gente já falou sobre a desfolha, né? Tá retirando essas folhas e tirando até de fumar para poder fazer uma melhora. Porque uma coisa é você ter folhas necrosadas e outra é você ter a doença, né, instalada no seu plantio. Mas só que aí a gente tem a deficiência, você não pensar que tudo é doença, né? Para você não confundir. Se você tiver a doença da cigatoca amarela, e também temos sintomas visuais de deficiência de potássio nas folhas da bananeira. A deficiência de potássio, já que a planta ela exige muito do potássio, ela fica com as folhas de clorose amarelada, laranjada, nas bordas do limbo e dobra a ponta da folha, um aspecto de encarquilhado, ou seja, a ponta da folha, você vai ver a diferença relacionado à cigatoca, é que na ponta da planta ela vai fazer esse sentido aqui, ó, é a falta do potássio na planta, beleza? E se vocês já viram em várias literaturas, até sua mãe falar que comer banana é rico em potássio, então é interessante, importantíssimo que você saiba disso aí, ok? Para não confundir. A cigatoca negra, né, que você vê aqui que no limbo já não vai ter a característica que a gente viu anteriormente, de amarelada, ela vai necrosar e ficar com as bordas bem negras, né? Ó, a face, quando você vê a face do limbo da planta, é uma característica da cigatoca negra. O mal do Panamá, né? Fusariose ou murcha de fusário, é um fungo que acontece no solo, sobrevive em mais ou menos 20 anos, é extremamente agressivo, né? Onde você vê as plantas, ó, tá vendo? Necrosadas e tombadas as folhas. A doença nos frutos, que é a doença do pós-colheita, podridão da coroa, onde você está vendo aqui, por isso que é extremamente interessante quando você faz o desbaste dessas pencas, você passar por um processo de detergente, né, lavar bem lavadinho, para não dar porta excesso a esse tipo de doença, né? E a antracnose, que é a mais grave do problema da colheita, que dá essas características no fruto, onde são bem desejáveis, né? Você pode observar aí que são frutos que ficam bem não apresentáveis. Os nematóides, né, que são danos causados às raízes, e as plantas vêm a tombar, você parece que a planta está bem se desenvolvendo, vai lá e por hora a planta tomba e você não tem noção, elas tombam, né, e as raízes ficam necrosadas, como estão apresentadas nessa figura aqui do lado, né. Se chegar no rizoma, chegou no rizoma, a apresentação dela vai ser o futuro tombamento. Aí a broca do rizoma, onde vocês estão vendo aqui, a larva, e as características do rizoma, como ele fica, a apresentação do rizoma. Aí tem como você detectar em algumas plantas para poder futuramente. E é extremamente importante as mudas sadias. Você com mudas sadias, você, vamos dizer, você já tem um pontapé inicial para você não sofrer com isso aí. E o monitoramento de iscas, quando você faz o corte do pseudocaule, tem como você colocar como isca, né? Porque ele vai até o rizoma, ele vai querer estar o rizoma, só que aí ele pode ficar aí no palmito, vamos dizer assim, da planta velha. Ao invés de atacar a planta nova que você está querendo, ele vai atacar a planta velha, aí tem como você fazer a retirada desse animal, né? Desse animal não, da praga. E assim eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham aprendido muito ou tenham despertado a curiosidade para que vocês possam estar implantando um pomar de banana dentro da sua unidade produtiva, pensando no empreendedorismo, sempre buscando doces de banana, ou a unidade de beneficiamento através de doce, através de licor, através de compotas, entre outras coisas, né? É extremamente importante que a gente não foque apenas em um único produto. O beneficiamento desse produto vai agregar valor, vai trazer mais benefícios, vai fazer com que toda a estrutura familiar se integre para poder fazer e tornar a sua unidade produtiva mais sustentável, ok? Vou me despedindo aqui, um forte abraço e agradeço pela contribuição de vocês e atenção. Valeu! Então, pessoal, esse foi mais um vídeo produzido por nossa equipe em parceria com outros profissionais.
Eu espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam de estar nos dando feedback, falando sobre as experiências assim que colocarem em prática, tá certo? Nos encontramos nos próximos vídeos. A Terra à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa dar continuação às atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais.